Olá! Nesta videoaula faremos uma introdução ao Middleware FreeRTOS e apresentaremos um exemplo de implementação básico dentro de nossa IDE. Cada tarefa deve ser programada em tempos de execução e prioridades previamente definidos. O RTOS ele vai decidir, baseado nessas configurações, a ordem e agendamento das execuções. Então, o RTOS ele é um sistema operacional multitarefa, capaz aí de coordenar os recursos físicos do microcontrolador, permitindo a execução de cada tarefa no slot de tempo adequado. Aqui nós temos um exemplo, onde nós temos aí uma tarefa chamada aí, rotulada como LED1 Task, e uma segunda tarefa rotulada aí de LED2 Task. Nós podemos observar que há um slot de tempo de execução aí de 1 milissegundo para cada uma das duas tarefas. Então, no momento que nós estamos executando a tarefa do LED 1, o sistema operacional ele sabe o tempo correto de chavear para a execução da tarefa de LED 2, retornar para a tarefa de LED 1, etc. O RTOS normalmente usa o hardware de temporização dedicado SysTick como fonte de interrupção periódica para executar as tarefas, o agendamento das tarefas. Então vamos aqui a um exemplo onde nós temos aqui mais uma vez a task LED 1, a task LED 2, aqui com as cores amarela e verde respectivamente, e temos a task de controle, vamos chamar assim, o agendamento das tarefas, que é o SysTick Handler. Então, se a gente observar os slots de tempo aqui definidos para a execução da tarefa LED 1 e da tarefa LED 2, eles estão bem definidos, e o SysTick Handler ele ocupa um espaço de tempo também. Lógico, tudo isso sempre vai ocupar algum processamento do nosso microcontrolador, de acordo aí com a velocidade que o microcontrolador trabalha. O importante é a gente saber aqui que o RTOS ele salva todas as informações necessárias da execução atual antes de passar para o controle da próxima tarefa. Então ele tem ali a condição de salvar, né? Existem recursos aí, stacks de memória, onde ele salva todas as informações em que linha que parou a execução, etc., antes de passar, por exemplo, para uma outra tarefa, para se fazer a execução de uma outra tarefa. Aqui nós temos a máquina de estados, que é clássico aí, né, de funcionamento dos nossos RTOs, mais especificamente da nossa middleware FreeRTOS. Então a gente observa os estados pronto, executando, suspenso e bloqueado. A gente tem aí os eventos que fazem aí a transição, responsáveis pela transição entre esses nossos estados, né, que são basicamente aí chamadas de funções na grande maioria dos casos. Claro, em alguns casos a gente tem aí respostas a delays, a fim de delays, a alguns eventos específicos. Vamos entender um pouquinho aqui. Bom, normalmente o sistema operacional ele é separado aí em threads, que estão tarefas, né, que estão executando e que também não estão executando. Então, quando não estão executando, as tarefas elas podem se encontrar em algum desses subestados aqui apontados com a cor cinza no nosso diagrama aqui. Então, aqui nesse diagrama, o que a gente tem? Por exemplo, uma thread em execução, ela pode voluntariamente suspender-se através da chamada aí da função OSThread suspense. Então, se a gente estiver dentro do estado executando, para uma thread, para uma tarefa específica, ela voluntariamente ela pode suspender sua execução, através então da chamada aí da função OSThread suspend. Então, esse evento da nossa, vamos chamar assim, máquina de estado, né, ele vai causar uma transição para o estado suspenso. Já no estado suspenso, uma thread que está suspensa, ela pode retornar e depois, é claro, voltar a executar novamente, mas para isso ela tem que estar pronta para ser executada novamente. Então, para jogar uma thread novamente no estado de pronto, é necessário aí utilizar aí a função OSThread resume.
ela vai jogar a thread do estado suspenso para o estado pronto. Uma thread pronta para ser executada, ela vai entrar em execução e aí, é claro, o RTOS vai definir aí, o handler vai definir o momento em que essa função pode entrar em execução ou não. Mas uma thread que está ali na fila, vamos chamar assim, para execução, que está pronta, ela pode ser suspendida, mesmo não estando executando, simplesmente por estar no estado de pronta. Mais uma vez, chamando aí a função OS_thread_suspense. Bom, já para bloquear uma thread de execução, né, o que é muito comum, o que a gente tem que é bastante comum aí, que a gente vai mostrar inclusive agora nesse exemplo. Uma thread executando, vamos lá, uma task que está executando. Ao final, por exemplo, é possível a gente chamar aí uma função conhecida como OS_delay. Essa função ela coloca a thread em estado bloqueado por um período de tempo definido, e ao final desse período de tempo, automaticamente essa task ela volta para o estado pronto. E ela pode ser executada novamente, dependendo aí da sua prioridade, do momento em que o sistema operacional reservar para sua execução. Então é muito comum a gente colocar esse OS_delay para se gerar aí, vamos dizer assim, tempos pré-definidos de ciclo para a execução de tarefas. Se a gente pensar, por exemplo, é muito comum encontrar isso daí numa arquitetura de um controlador lógico programável, no CLP. Normalmente os CLPs aí, de mercado, né, eles trabalham com ciclos e com níveis de prioridade no tipo específico de modo de funcionamento de sistema operacional que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas é só para a gente ter uma ideia. Esses ciclos que a gente tem ali nos famosos runtimes dos CLPs, né, que eles chamam assim, eles são normalmente ciclos que vão ser definidos de acordo com a necessidade aí e a velocidade atribuída a determinada funcionalidade da aplicação. Então, por exemplo, a gente pode imaginar um controle de uma máquina, onde nós temos numa máquina aí uma alta prioridade, por exemplo, para a execução aí de um controle de uma malha de velocidade de uma máquina, onde a gente tem que ter realmente velocidade para fazer a leitura da posição de um motor e atuar no controlador de posição, de velocidade, etc. Por outro lado, essa mesma máquina ela pode controlar às vezes a temperatura de aí algum subsistema dela. Então essa temperatura normalmente ela tem uma dinâmica muito lenta. E para a gente economizar processamento do nosso equipamento, a gente não necessita colocar aí as rotinas de controle PID da temperatura em ciclos muito rápidos. A gente vai estar aí tentando utilizar um recurso para resolver um problema de dinâmica lenta, colocando esse cara numa tarefa de alta velocidade, num ciclo de alta velocidade de execução. Isso daí é tirar processamento do CLP, vamos dizer assim, que não é necessário. Então, para isso, a gente pode utilizar uma task de nível mais baixo, de nível inferior, e nessa task a gente utilizar um tempo de ciclo mais longo. Então, esse OS_delay que a gente está falando aqui, a gente pode utilizar aí nas nossas aplicações para controlar esses tempos mais lentos de execução, vamos chamar assim. Então é bem legal para a gente ter uma visão geral aí do funcionamento do nosso RTOS. Bom, falando em prioridades, então nós temos aqui, basicamente no nosso Free RTOS, 7 níveis de prioridade diferentes. Então a gente tem a prioridade OS Priority Idle, que é a menor prioridade possível. Depois existe o Priority Low, que é uma prioridade baixa, mas ainda uma prioridade maior do que a Idle. Depois a gente tem a Priority Below Normal, que ela está ali acima da Priority baixa, né, da Priority Low, mas abaixo da prioridade normal. A prioridade central, vamos dizer assim, que é a prioridade normal, é a prioridade default. Depois a Priority Above Normal, que é uma prioridade acima da normal, mas não tão grande assim. Depois a Priority High, que é a prioridade alta. E a mais alta de todas, que é a Priority Real Time, que é a prioridade aí de altíssima prioridade, né? Bom,
Então, com relação a isso daí, né, essas prioridades, esse agendamento de chamada é um dos aspectos mais interessantes e importantes de um RTOS. Um exemplo aí é quando a gente tem, por exemplo, em uma máquina um botão de parada de emergência. Esse botão ele vai estar aí sendo utilizado, por exemplo, numa tarefa de altíssima prioridade, para evitar aí um acidente. Então, a gente normalmente utiliza essas tasks de altíssima prioridade para esses tipos de situação, ou um controle de muita velocidade crítico de um processo, etc. Bom, já com relação aos modos de funcionamento dos RTOS, então aqui no nosso FreeRTOS a gente tem 3 modos basicamente. O modo conhecido como Prioritized Preempt with Time Slicing. Esse modo, como que ele funciona? Ele tem, primeiramente, um dos algoritmos mais comuns aí em RTOS. Nesse cara, o gerenciador ali do sistema operacional, o handle, ele coloca uma tarefa, uma task de maior prioridade em execução assim que essa tarefa ficar pronta. Então, se a gente definir prioridades de execução e uma determinada tarefa ela ficar pronta para ser executada, essa tarefa, se ela tiver uma prioridade alta, então ela entra em execução imediatamente. Suspende ali, por exemplo, a execução de uma tarefa de menor prioridade e, é claro, é sempre guardados esses últimos estados aí dessa tarefa de menor prioridade, os valores. Então, o que a gente tem? Quando essas tarefas que dividem o mesmo nível de prioridade, é conhecido aí como o nosso time slicing, né? Ele é conhecido como quantum time. Existe então esse cara para fazer o quê? Para poder dividir o processamento da CPU entre as tarefas. Então imagina que nós temos ali 2, 3, 4 tarefas com o mesmo nível de prioridade. Por exemplo, 4 tarefas com a prioridade alta. Então, quando a gente chegar na execução das prioridades altas, no modo with time slicing, é reservado um quantum time, que normalmente aí no nosso FreeRTOS aqui nesse microcontrolador é da casa de 1 milissegundo. Então, como que funciona essa coisa? Para que não fique exclusivamente executando apenas uma dessas 4 tarefas, por exemplo, de mesmo nível de prioridade, o sistema operacional é inteligente, ele reserva um espaço de tempo, por exemplo, de 1 milissegundo para executar a primeira tarefa, mais 1 milissegundo para executar a segunda, mais 1 para a terceira, mais 1 para a quarta. Se não terminou o código de execução por algum motivo, né, nessas tarefas, ele vai continuar. Mais 1 para a primeira, mais 1 para a segunda, mais 1 para a terceira, mais 1 para a quarta. Então, ele divide esse processamento entre as tarefas. Ele não fica preso em uma única tarefa de mesmo nível de prioridade. Ele faz esse chaveamento até que uma tarefa se por exemplo, coloque aí num estado de running, né? Ela sai ali para um suspended, por exemplo, etc. Já um outro modo interessante, o modo Prioritized Preempt Without Time Slicing. Esse cara ele é quase igual ao modo anterior. A diferença agora é que uma tarefa em estado de execução, ela só pode sair desse estado, guarde bem isso, ela só pode sair desse estado se voluntariamente sair, ou se uma tarefa de maior prioridade entrar aí em modo, né, em estado de pronto, de ready para execução. Esse cara é muito usado em runtimes de CLPs do mercado. Então, muitos CLPs do mercado utilizam esse modo no runtime dele, no sistema operacional dele. E, por final, o Cooperative Schedule. Nesse caso aqui, uma task ela só pode sair se ela voluntariamente assim fizer. Então, esse cara tem que, o usuário, o desenvolvedor, ele tem que fazer muito bem feita a programação para a coisa funcionar, né? Então, vamos evitar o Cooperative Scheduling aqui nas nossas aplicações. Vamos priorizar pelo Prioritized Preempt with Time Slicing, que é o que nós vamos mostrar agora na prática na nossa IDE. Vamos lá. Muito bem, de volta à nossa IDE.
Nós vamos, nesse exemplo, configurar o RTOS para gerenciar duas tarefas de chaveamento de LEDs independentes, operando aí no modo de agendamento preemptivo, prioritário, né, com chaveamento temporal, nosso time slicing lá. Então vamos lá, o Preemptive Priority with Time Slicing. Então vamos abrir nossa ferramenta gráfica mais uma vez. Vamos agora desabilitar o Timer 3. Não quero mais usar aqui o Timer 3. Simplesmente desabilitamos ali o internal clock dele. Agora vamos começar a brincar com o nosso RTOS. Então vamos habilitar a Middleware Free RTOS e configurar essa Middleware Free RTOS. Então a gente vai descer aqui, ó, Middleware. Aqui nós temos middleware para FAT-FS, bem interessante aí para se utilizar recursos de cartão SD nesse microcontrolador. Existe a middleware também para o Free RTOS. Se a gente precisar usar USB, por exemplo, existe aqui uma biblioteca Hall específica para trabalhar com USB. Se a gente quiser usar CAN, também existe aqui uma também a API, né, na Hall para CAN, bem legal. Então vamos aí para o Free RTOS. Chegando aqui no Free RTOS, a gente vai habilitar a interface CMSIS versão 1 do Free RTOS. Legal. E vamos aqui às inúmeras configurações que a gente tem para o RTOS. É lógico, aqui nesse treinamento não é o foco explicar em detalhes o conceito do RTOS, e mais especificamente nessa API que a gente está utilizando. Existem, às vezes, cursos, né, mais avançados para atender aí a necessidade de se conhecer quando o desenvolvedor ele precisar aí conhecer a fundo o RTOS. Existem uma série de livros também relacionados ao tema, porque esse tema ele é um tema bem genérico, que não aplicado aqui somente aos microcontroladores STM32. A gente pode usar isso daqui em qualquer outro tipo de microcontrolador com suporte aí para essas middlewares, vamos chamar assim. Então vamos abrir um pouquinho aqui para a gente ter bastante espaço nas configurações, que são várias. Nós vamos configurar aqui o principal para atender a nossa aplicação, tá? Dá uma passada aqui rápida, né? A gente pode ampliar o máximo possível aqui para a gente visualizar. Sempre importante a gente tem lá a opção Information, né, que traz às vezes um detalhe daquele parâmetro que a gente está tentando configurar. Você clicou aqui, por exemplo, no Free RTOS API, que é baseado na CMSIS versão 1. Poderia ser na CMSIS versão 2, mas nesse daqui a gente só tem suporte para a versão 1. Qual que é a versão do RTOS utilizada, etc, etc. Então, legal. Primeira coisa, preemption, né? A gente quer utilizar o preemptive para o nosso sistema operacional, né? A gente tinha aqueles 3 modos que eu acabei de explicar lá no PowerPoint. Eu quero utilizar aí o preemptive, o preemption. Então, vamos habilitar esse cara. Maravilha. Depois, o System Core Clock. Quero utilizar o clock do nosso sistema, né, para gerar os ticks, né, as interrupções do tick, que é o nosso sysTick. A gente está trabalhando aqui com as interrupções sendo geradas a cada 1 milissegundo. Portanto, a nossa frequência do tick é de 1 kHz. Isso daqui poderia variar. A gente poderia ter uma frequência mais alta, dependendo do nosso microcontrolador, etc. Ou utilizar uma mais baixa. Estamos aqui com o número máximo de prioridades de 7 prioridades. Porém, olha que interessante. A gente pode trabalhar com mais prioridades, tá? Podemos trabalhar até com 32. Mas aí vai complicando bastante a nossa aplicação. Vamos deixar aqui nesse momento com 7, que já tem de muita coisa. Stack é o tamanho da memória que a gente tem no nosso RTOS para cada uma das tarefas, para cada uma das threads. Então, cada uma das tarefas que a gente fizer, a gente vai ter uma stack mínima de 128 bytes. E aí, nesses 128 bytes, são reservados aí para guardar informações importantes daquelas tarefas, né? A gente pode guardar uma série de informações. Não vou entrar em detalhes mais uma vez. É um conceito que
existem aí muita bibliografia, né, e também cursos específicos para RTOS, tá? Tamanho máximo da tarefa aqui de 16 caracteres, já está muito bom para o tamanho que eu vou criar aqui. Vamos ver o que mais aqui. Desabilitar esse cara. Não vamos entrar mais em tantos detalhes assim, né? Isso a gente pode utilizar uma bibliografia especializada, mas vamos configurar para as coisas que são importantes aqui. Desabilitado, habilitado, desabilitado, habilitado. O que mais que a gente tem aqui? Alocamento de memória dinâmica, um total de 3.072 bytes, esquema de memória RIP4, desabilitado, 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 ok, desabilitado, 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 no máximo de 2 prioridades de coroutines, software timers, user times, não, desabilitado, tá? Estamos utilizando o SysTick, tá? Não estamos utilizando timers. Nível 15 e 5 aqui, perfeito. Vamos para as próximas configurações. Então aqui eu vou deixar no básico, né? Isso daqui é o default que vem configurado quando a gente instala o nosso RTOS. Lógico, dependendo da sua aplicação, você vai ter que configurar alguns parâmetros aqui, mexer um pouquinho nesses parâmetros. Aqui em Tasks e Queues, aqui nós começamos a definir as nossas tarefas. E olha que legal, a gente pode vir aqui e mudar, por exemplo, o nome de uma tarefa. Então, essa tarefa que se chamava Default Task, eu vou chamar de LED 1 Task. Bacana. Eu vou deixar essa task com uma prioridade normal. Eu poderia ter uma daquelas prioridades que eu comentei. Show. Vamos deixar a nossa stack aqui no padrão de 128. Tá mais do que suficiente para o que a gente vai fazer. Beleza. Isso daqui é muito importante. Start Default Task. Então, quando a gente for chamar lá no nosso programação, lógico, a gente definiu o nome da task de LED 1, mas a gente vai utilizar como função de entrada esse nome, Start Default Task. Então, ele vai usar esse Start Default Task como nome de chamada. Depois a gente vai mostrar isso no código. Opção Default, nulo e também alocação dinâmica aqui da memória. Ok. Vamos adicionar uma nova tarefa. Essa nova tarefa nós vamos chamar de LED 2 Task. Ok. Prioridade idle. Ok. 128 mais uma vez. Essa daqui então vamos manter ela na prioridade. Vou mudar essa prioridade. Vou colocar uma prioridade below normal. Tá? Uma prioridade abaixo da normal. Então, a gente tem a prioridade normal para a primeira tarefa, né? Priority normal para o LED 1 e uma prioridade abaixo dessa prioridade para a tarefa do LED 2. Ok, vou deixar esse nome aqui, Start Task 2. Não vou mexer nisso agora. Você poderia mudar isso daqui, tá? Até interessante você depois alterar. Mas para a ideia básica que a gente está criando aqui é suficiente. Ok. Bem simples, né? Utilizando a ferramenta gráfica para se gerar. Claro, são muitos parâmetros. Existem inúmeras configurações possíveis e um conhecimento aí praticamente de um curso inteiro só para RTOS. Se você tiver que utilizar, é claro, isso aí num nível bem aprofundado de desenvolvimento. Ok, 2 tarefas. Vamos então salvar e gerar o código. Legal, olha que interessante. Ele dá essa mensagem para a gente dizendo o seguinte, que o RTOS, o FreeRTOS está sendo utilizado e que é recomendado fortemente para a base das fontes RAW que a gente utilize como base de tempo, não do RTOS, mas como base de tempo das bibliotecas RAW, outra fonte de clock, que não seja o SysTick.
Por quê? A gente usou o SysTick já nas nossas aplicações para gerar os delays, os atrasos, para gerar os contadores de tempo aí, por exemplo, para a biblioteca Hall, né? E lógico, a função delay, Hall delay, né? Da API Hall, diferente da função de delay que a gente criou na nossa biblioteca de usuário, lá no início das videoaulas, ela usa essa função Hall delay em uma série de outras funções da API Hall, de vários periféricos. Ele está recomendando só se a gente for usar o RTOS, a gente trocar a base de clock da Hall por uma outra base de clock diferente do SysTick, por exemplo, o timer 1, o timer 2, o timer 3 ou o timer 4. Eu não vou fazer isso. Eu quero utilizar o SysTick tanto para o RTOS quanto para a base de tempos do que eu utilizei na Hall. A gente tem que tomar só o seguinte cuidado. Se a gente for utilizar agora o SysTick, isso eu já expliquei anteriormente, a gente tem que evitar, né, lá na nossa programação, como desenvolvedor, a colocar muito recurso que toma processamento dentro dos callbacks da API Hall, dos callbacks para tratamento lá dos nossos timers do estouro do SysTick. Um dos primeiros callbacks que a gente explicou lá para a gente gerar, por exemplo, a chamada da biblioteca de delay nossa, o contador do delay nosso. Mas aí, se a gente observar, a gente deixou esse cara bem enxuto na nossa aplicação. A gente só chamou ele para poder executar aí a chamada de uma função da nossa biblioteca delays. E, por exemplo, para fazer uma rotina de anti-bouncing de um botão ou de 2 botões. Mas a gente tem que ter esse cuidado, ele só orienta porque seria a forma mais adequada. A gente deixar um timer exclusivo para base de tempo da Hall e deixar o SysTick exclusivo para o FreeRTOS. Mas vamos deixar dessa forma, né? A gente não vai ter problemas aqui na nossa aplicação aqui que a gente está fazendo, né? Lógico. Futuramente, se o seu programa, o seu projeto tiver muitos recursos, você começar a sentir uma necessidade de utilizar bastante tratamento de informações dentro ali dos callbacks que você utilizaria hoje para o SysTick, então você reserva o SysTick para o FreeRTOS e deixa um timer dedicado para fazer as chamadas da base de tempo da biblioteca Hall. Então vamos lá, vamos dar um yes. O código vai ser gerado. Vamos lá. Antes de copiar qualquer código para cá, eu vou deletar os arquivos capin.h e capin.c. Tá? Eu não estou utilizando mais esses recursos de capture input aqui que a gente estava utilizando na aplicação anterior, tá? Não vou utilizar esses recursos de capture input, então eu vou deletar agora essas bibliotecas. Futuramente, se, claro, você precisar utilizar, você pode inserir e editar novamente as bibliotecas de capture input. Vamos fazer o seguinte, vamos lá dentro agora, mais uma vez, da pasta, agora exemplos 11. Vamos copiar o código. E vamos entender o seu funcionamento. Vamos no nosso arquivo main.c. Ok, vou salvar. Agora, olha que interessante ali, como a gente inseriu a nossa API FreeRTOS aí, né, o nosso middleware, ele inseriu uma série de arquivos, tá? Então, os arquivos de controle para o FreeRTOS, tá? Mais uma vez, não vou entrar em maiores detalhes sobre esse kernel, né, que tem muito recurso e muita documentação. A gente pode observar aqui de início que foram inseridos aí arquivos para o tratamento do nosso RTOS. Isto aí, tá? Então são uma série de arquivos para o nosso FreeRTOS. Vamos fazer o seguinte então agora. Vamos analisar o nosso código do arquivo main.c. Ok. Então, o que ele fez aqui?
A gente agora está incluindo só a biblioteca de delays, porque a gente vai usar esses nossos atrasos dentro das tasks do nosso FreeRTOS. Ele incluiu aqui um arquivo de cabeçalho chamado cmsys operational system.h. Então, se a gente abrir as pastas middlewares aqui, olha quanto recurso que a gente tem aqui. Impressionante, né? Para utilizar o RTOS. Então, não é uma coisa simples, né? São vários arquivos de cabeçalho, vários arquivos fonte. Tá? E um dos arquivos importantes é esse cmsys.os.h. Você vê que até uma coisa aí de 2013, né? Bem robusto. As prioridades estão aqui, né? As definições de erros, de enumerações para erros. É uma API, né? É uma middleware muito bem organizada, muito bem comentada. Então existem livros, ou se você quiser, você pode buscar as informações aqui dentro desses arquivos também, que está tudo extremamente comentado, tá? Vamos lá. Continuando aqui. Aqui nós estamos declarando as variáveis, né? Isso é automático também, né? A gente pode ver que não está dentro da área de edição de código de usuário. Isso foi feito automático pela nossa ferramenta gráfica. A gente tem aqui uma thread ID, né? Esse type def aqui, thread ID. Aqui nós damos o nome para a nossa thread. Então, LED 1, task handle, e LED 2, task handle. Então, a gente tem aqui os nomes das nossas threads, baseado no nome que a gente colocou lá na ferramenta gráfica, né? Uma outra coisa, nós utilizamos os nomes default, se a gente relembrar aqui, né? Vamos abrir a ferramenta gráfica. Então, o nome que a gente deixou foi Start Default Task para LED 1 Task e Start Task 2 para LED 2. Então, por isso que eu comentei que você poderia mudar esse nome para um nome mais intuitivo aqui e utilizar esse nome, por exemplo, como o nome aqui da chamada da função. Então, Start Default Task, Start Task 2. Tá? Um chama a tarefa do LED 1 e o outro chama a tarefa, vamos dizer assim, do LED 2. É isso. Aí aqui as inicializações no programa principal, Hall, do Clock, dos GPIOs e aqui toda parte do sistema operacional. Você pode observar que esses conceitos aqui que a gente não vai entrar em detalhes, mutex, semáforos, alguns timers também para o RTOS, queues, né? Tudo isso daqui poderia ser programado pelo usuário. Você poderia inserir esses recursos aqui para programação. Então, já existe aqui uma área para você codificar isso já definidinha, organizada. O que a gente vai criar? Tá? Nós vamos criar aqui, então, uma definição. Olha que interessante. OS Thread Definition. Tá? Então, foi criada automaticamente uma definição onde a tarefa rotulada como LED 1 Task, que é chamada através do Start Default Task, né, que é tratada na função Start Default Task, com uma prioridade normal, tá? Com 128 bytes lá da nossa stackzinha dela. Tá? Então, a gente pode ver que aqui é construído, né, a nossa macro de definição aí da thread do LED 1. Então, a gente pode ver que definiu ela como prioridade normal e quando ela for executada, ela vai ser executada com o título de Start Default Task. Então, você poderia mudar esse título aqui para um título mais interessante. Então, é possível. O que mais? A definição... legal. E o LED 1 Task Handle, né? Esse cara, ele recebe o resultado da chamada da função OS Thread Create. Então, essa função cria efetivamente a thread, a task, que está rotulada como LED 1 Task, tá? Então, a gente tem que passar aqui usando a função OS Thread, perdão, a macro OS Thread. Então, aqui, nesse momento, nós criamos a nossa thread. Tá? Aqui nós definimos as propriedades da nossa thread, né? 128 bytes, prioridade normal,
LED 1 task é o handle dela, tá? É o ponteiro dela e vai ser utilizado o nome start default task que eu vou mostrar lá embaixo. E aqui efetivamente a gente cria essa danadinha e passa para esse LED task 1 handle, que é um ponteiro importante aí para alguns usos aí que a gente pode mostrar aqui futuramente. Bom, muito bem, a gente vai definir também a task 2. Então, para definir a task 2, a gente tem aí o nível de prioridade below normal, também 128 bytes. O handle, né, o ponteiro dele aí, LED 2 task. E vai então utilizar aí o título de Start Task 2, que a gente vai mostrar lá embaixo. Também a criação da LED Task 2. Ok, aqui a inicialização do kernel, do RTOS. E veja, não tenho nada no meu programa while. Claro, eu posso, lógico, colocar algumas rotinas aqui dentro do while, mas como agora eu estou trabalhando com o conceito de tarefas e que vão ter os seus slots de tempos bem definidos para execução, etc., a gente vai criar as tarefas lá embaixo. Então, vamos descendo aqui no projeto. Então, aqui as duas tarefas. Então, vamos focar aqui inicialmente na Start Default Task. Então, esse cara, essa função, vamos chamar assim, né? Ela vai ser executada pelo RTOS. O kernel vai cuidar muito bem de chamar esse cara no momento adequado. Então, essa é uma thread que tem uma prioridade mais alta em relação à thread Start Task 2. Dentro dela, a gente tem um loop infinito. Ok, isso é tradicional em RTOS, esse loop infinito também, que nem o nosso while que a gente tinha aqui. Dentro desse loop infinito, veja, o que eu estou fazendo? Eu faço a função toggle para o LED 1, que é aquele rótulo que a gente criou, né? O Deout LED 1. Então, eu vou ligar e desligar o LED 1. E olha que interessante, eu chamei aqui, vocês lembram desse evento, quando eu mostrei a máquina de estados para os RTOS lá na explicação do PowerPoint? Esse cara ele vai colocar a nossa tarefa durante 300 milissegundos lá na geladeira. Então, essa tarefa ela não vai estar em ready para ser executada, ela não vai estar pronta para ser executada. Então, ela tem 300 milissegundos para ela voltar a ficar pronta para ser executada. Como ela tem uma prioridade maior, quando ela voltar, ela já entra em execução. Isso, e ela interrompe, por exemplo, a execução da task 2 no ponto que tiver que interromper, porque ela tem uma prioridade mais alta. Muito bem, feito isso, então essa é a cara que a gente tem. É muito bom a gente colocar aqui o thread terminate também. A gente pode colocar aqui. Por que a gente está colocando nulo aqui? Porque a gente está terminando, por exemplo, se acontecer algum evento que saia desse loop, a gente garante que a gente vai terminar a nossa própria tarefa Start Default Task. Por isso que a gente usou null. Se você de uma outra tarefa, por exemplo, se dessa tarefa aqui, de alto nível, eu quiser chamar OS Thread, e aí eu posso utilizar um ponteiro, né? A gente lembra dos ponteiros que a gente criou aqui, que são os nossos handles. A gente pode usar esses ponteiros para quê? Para, por exemplo, colocar na geladeira uma task, executando uma outra task. Então, se eu tiver na Start Default Task, por exemplo, e eu quiser chamar aqui um OS Thread Terminate, por exemplo, para uma outra tarefa, eu posso colocar essa outra tarefa ali na geladeira. Claro, a gente tem que consultar na documentação, né? Existem várias outras funções aí para a gente utilizar aí para se trabalhar aqui com as nossas threads, né? Então essa daqui, no caso, ela termina a execução de uma thread e remove essa thread das threads eventualmente aí ativadas, né? Ok. Com relação a Start Task 2, nosso LED 2, o que a gente tem aqui? A gente tem mais uma vez o loop. A gente tem agora, nesse caso, uma coisa bem interessante. Olha o que eu fiz.
eu fiz aqui a seguinte estrutura. Eu coloquei uma condição de if, dizendo o seguinte: se o usuário pressionar o botão 1, o nosso push button 1, né, nosso S1, ele vai suspender, ou seja, suspende uma tarefa. Só dá para colocar essa tarefa em execução de novo se a gente der um resume, lembra da máquina de estado? Então a gente pode suspender aqui, por exemplo, uma determinada tarefa. Então, muito cuidado com aquela máquina de estado que a gente mostrou. A gente pode utilizar o suspend em alguns estados específicos. Então, se uma tarefa está no estado ready, ela pode ser suspensa, né? Então, se uma tarefa está no estado run, executando, ela também pode ser suspensa. Aqui nesse caso, nós suspendemos apenas, como a gente está passando nulo, nós suspendemos a própria tarefa do LED 2. Então, quando a gente pressionar o botão, nós vamos suspender definitivamente o LED 2. Eu poderia, aqui dentro da execução da tarefa do LED 1, eu poderia colocar uma outra condição para ler o pino, que quando ele lê na execução, quando ele lê o botão 1, ele volta a colocar, né, ele dá um resume, ele volta a colocar em execução a tarefa do LED 2. Eu não coloquei, mas você pode fazer esse teste aí na sua casa, de chavear aí entre executar e não executar uma determinada tarefa. Olha que coisa sensacional esses recursos aí. Estou mostrando poucos, mas são muitos recursos que a gente tem aí para os nossos sistemas operacionais, nossos RTOS. É maravilhoso. O que mais que a gente tem? Então, a gente fez aqui só um chaveamento. Então, ele aciona o LED por 100 milissegundos, desliga, aciona, e é isso daí, desliga, tá? E depois a gente dá um atraso de 600 milissegundos, só para a gente ver a diferença para outra tarefa, né? Nós vamos usar também o analisador lógico. A gente pode manter o analisador lógico conectado igual o exercício anterior, nos mesmos pinos, né? O nosso PB0 e o nosso PB3, e a gente vai conseguir simular bem o funcionamento desse projeto. Tá? Também, aqui, se ia acontecer de sair do for, a gente tem um terminate, né? Para terminar forçar o término mesmo daquela thread, né? Então a gente tem que estar dentro do loop infinito aqui, né? Forçar o término de uma determinada thread. No caso, a própria thread que a gente tem aqui em execução. Tá? Olha que coisa sensacional. Suspendemos a execução de uma task e podemos, numa outra task, reativar da vida novamente, vamos chamar assim, essa outra task. É sensacional os recursos que a gente tem aqui. Basta a gente utilizar eles com inteligência. Então, vamos agora para a simulação na placa. Muito bem, vamos então aí fazer as nossas simulações aí na placa de desenvolvimento. Então, vamos transferir o nosso projeto. A gente vai aproveitar aí para utilizar o analisador lógico para a gente visualizar aí o comportamento da nossa aplicação. Estou ainda com a aplicação anterior na placa rodando, né? A gente pode observar lá o LED 1 piscando. Vamos substituir agora pela nova aplicação. Vai continuar piscando o LED 1, né? O LED 2 vai voltar agora a piscar, né? Dentro daquela cadência programada aqui que a gente fez. Então, vamos dar um switch. Maravilha, vamos dar um terminate aqui para o programa executar. Então, vamos observar na nossa placa. Olha que legal. Já temos lá o LED 1 fazendo seu acionamento aí dentro do nosso programa principal, né? Que é uma tarefa que está rodando aqui. Então, a gente vai observar aqui. A tarefa de maior prioridade, a Start Default Task lá do LED 1, né, a nossa tarefa do LED 1, ela está executando aí com uma cadência de 300 milissegundos. Então, a cada 300 milissegundos, a gente faz o toggle do nosso LED. Então, se a gente tampar o LED 2 e observar apenas o LED 1, a gente vai ver que realmente ela acende e apaga a cada 300 milissegundos. Já a tarefa do LED 2, que está aí num nível de prioridade abaixo, ela tem o seu funcionamento aí a cada 600 milissegundos. Ela vai acender e apagar algumas vezes,
nesse período, e depois ela vai ficar por 600 milissegundos apagada ou acesa aqui. Então, por exemplo, imagina que ela estava apagada, ela acende, apaga, acende e apaga por depois 600 milissegundos para voltar a acender de novo. Então, eu vou desligar, a gente vai observar esse funcionamento de piscar 3 vezes, muito rápido, e ficar aí 600 milissegundos apagado. Então, maravilha. Vamos analisar aqui agora com o nosso analisador lógico. Vamos visualizar com o analisador lógico. Vou dar um start. Vou gravar um pouquinho aqui esse funcionamento e a gente vai observar quão preciso esse cara funciona. Tá lá. Olha que bacana. O nosso LED 1, a tarefa lá de maior prioridade para o LED 1, né? Olha só que interessante. São 300 milissegundos. De 300 em 300 ela troca ali o funcionamento do seu LED. E muito interessante, olha quão sincronizado é a coisa. Lembra, ela tem uma prioridade mais alta de execução do que a tarefa que controla o segundo LED. A gente pode observar que nesse momento aqui, por exemplo, que o LED ficou aceso por 300 milissegundos. Olha que interessante. A gente imagina, finalizou a execução aqui, ó, muito rápido, finalizou a execução aqui nesse momento, fez o toggle, né? Executou a função de toggle lá na tarefa de mais alta prioridade, que é a tarefa do LED 1. A tarefa do LED 1 ela entrou num estado de espera, né? Para poder entrar de novo na fila de execução. Então, ali foi feita uma chamada da função OS_delay por 300 milissegundos, que a gente pode ver. E aí ficou livre para executar, para entrar em execução, a tarefa do nosso de menor prioridade, do nosso LED 2. E a tarefa do nosso LED 2, 100 milissegundos aceso, 100 apagado, 100 aceso. Depois vai apagar. Vai apagar por quantos milissegundos? A gente pode observar lá, por 600 milissegundos. Desses 600 milissegundos foi suficiente para voltar a executar a tarefa do ciclo de maior prioridade 2 vezes, ó. Inclusive, né, invertendo o sinal dela aqui. Né? Olha que coisa sensacional. Então, o sistema ele faz esse gerenciamento de uma forma tão organizada e inteligente que ele não atropela as coisas. Em todas as execuções, a gente teve garantido na nossa tarefa de menor prioridade o seu funcionamento. Ó, 100 milissegundos, 100 milissegundos, 100 milissegundos. Por mais que a tarefa do LED 1 ela tenha uma prioridade maior, você vê que o sistema operacional ele é inteligente o suficiente para ele controlar, para a gente não perder aí, vamos dizer, alguma coisa, né, algum recurso no funcionamento da tarefa de menor prioridade, né? Ela sabe que tem um momento para ela poder executar e a gente, quando coloca a tarefa de maior prioridade em descanso, né, que a gente coloca lá, chama a função de OS_delay, a partir dali a tarefa de menor prioridade ela pode entrar e executar. Então, assim, é muito bacana a gente poder fazer o uso desse tipo de recurso. E finalizamos aqui mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que vocês façam o uso aí dos RTOS aí para muitos desenvolvimentos aí de projetos aí no futuro. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.